Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, povo de Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Amém, glória a Deus. Você está feliz, irmãos? Amém. Quem está feliz aí? Dá um aleluia aí, irmãos. Glória a Deus. Eu só acho que você tem motivos para glorificar Jesus. Quem tem motivos aqui? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em seu precioso nome. Honramos a presença do Espírito Santo nesse lugar. Amado Jesus, nós nos submetemos ao seu senhorio, ao seu governo. Espírito Santo, queremos mergulhar nas águas do seu rio e deixar essas águas nos conduzirem, como em João capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queremos fluir, ó Pai, naquilo que o Senhor tem preparado para esse dia. Nós aceitamos com alegria e com privilégio de poder participarmos do que o Senhor tem preparado para essa manhã. Nós dizemos sim para que o Senhor está desejoso em realizar nessa manhã, no nome de Jesus. Se você também está a fim de mergulhar no que Deus quer fazer nessa manhã, diga amém aí, irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu me chamo Gilberlan. Alguém já ouviu um nome bonito assim? Não? Gilberlan é um nome sugerido pela minha tia, irmãos. E eu não falo com ela até hoje por conta disso. Mas eu fui encontrado por um homem que me ensinou a perdoar. Quem foi achado por ele também por aí? Quem sabe o nome desse homem aí, gente? Por favor, grite o nome dele aí. Isso, ele me ensinou a perdoar, ele te ensinou a perdoar. Amém ou não amém? Claro que a parte do perdoar é brincadeira, mas o Gilberlan é sério. Amém? Eu tenho 35 anos de idade, sou casado com a Joyce, minha esposa está ali, não precisa olhar, posso ouvir um amém? Esposa está ali. Como foi passado no vídeo, faço parte de uma igreja lá no Rio de Janeiro, chamada Igreja Cultura do Céu, onde nos reunimos, congregamos, vivemos os desafios de uma comunidade local, porém, fazemos parte da missão de Deus na terra, que é a igreja. Você é feliz por fazer parte da igreja de Cristo Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus não virá buscar um membro amputado, ele vem buscar um corpo. Você faz parte dela, você faz parte dessa noiva, você faz parte desse corpo aí, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para dividir com você nessa manhã. Mas antes de compartilhar essa palavra, deixa eu só anunciar algumas coisas aqui, alguns materiais que nós trouxemos, que eu acredito que vai ser um instrumento de Deus também para abençoar a sua vida. Nós realizamos um trabalho lá dentro de uma das comunidades do Rio de Janeiro. Quem aqui já ouviu falar no Complexo da Maré? Só quem tem televisão, né? Nós realizamos um trabalho dentro do Complexo da Maré há 7 anos, chamado Manifestação dos Filhos de Deus. A Manifestação dos Filhos de Deus é uma mobilização que nós realizamos dentro de uma das, para quem não está familiarizado, o Complexo da Maré é um conjunto de 16 comunidades. O último censo de 2010, a Maré tinha 140 mil habitantes. E em uma dessas 16 comunidades, nós realizamos a Manifestação dos Filhos. O que é a Manifestação dos Filhos? É uma mobilização que nós fazemos uma convocação para os filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa manhã? E nesse dia nós promovemos um evento totalmente voluntário na rua, dentro da comunidade. Realizamos no meio da rua, dentro da favela da Maré, uma das favelas da Maré, e lá nós levantamos um altar público, o culto, 6 horas de culto ininterrupto, 6 horas de adoração,
oração, proclamação e pregação do Evangelho. Paulo dizia em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então são 6 horas de culto. Pensa que aqui está acontecendo 6 horas de culto, no meio daquelas ruazinhas meio apertada, estrutura de som, cadeira, uma bagunça santa, um altar sendo levantado, o incenso subindo ao Senhor, interligado, embolado com a estrutura culto. Está tendo uma ação social com dezenas de profissionais da área da beleza, da saúde, diversas áreas, servindo a comunidade totalmente gratuito e totalmente voluntário. Como é voluntário, tem anos que tem dentistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, corte de cabelo feminino, masculino, design de sobrancelha, transista, manicure. Irmãos, uma série de coisas, não vou conseguir falar tudo aqui, mas uma série de profissionais da área social. Então é culto social e ao mesmo tempo está acontecendo uma recreação infantil. A recreação infantil, durante 6 anos, nós atendíamos 300 crianças. Com essas 300 crianças, nós alugávamos 10 brinquedos infláveis, futebol de sabão, pula-pula, tobogã, carrinho de pipoca, de churros, de algodão doce. Tem algum paulista aqui que já foi para o Rio de Janeiro? Diga amém. Já tomou Guaravita? Não? Quem conhece Guaravita aí? Amém? Montamos um kit de lanche. Aqui vocês chamam de salgadinho, mas nós no Rio chamamos de biscoito. Biscoito, um Guaravita, um kitzinho de lanche para as crianças e compramos um brinquedo para dar de presente no final do evento para cada uma daquelas crianças. Nesse ano, em abril, de 300, deu um salto para 610 crianças, aonde nós levamos um dia de esperança. Amigos que são formados em palhaçaria, palhaço, que se formam em palhaçaria para pregar o Evangelho dentro do Inca, para as crianças, fantasiados de palhaço. Algumas vezes eles chegam com perna de pau. As crianças nunca tinham visto isso. Brincando através da arte, mas no meio da arte começa a sair um Evangelho genuíno. Ele começa a ser exposto a uma realidade diferente, a realidade que ele está exposto diariamente dentro daquela comunidade. É o dia que a igreja sai da caixinha. Quem tem mais de 30, diga aleluia. Lembra daquela caixinha bonita? Era só uma caixinha, mas quando abria saía uma bailarina, uma música tocava. Quem lembra disso? A beleza da igreja, irmãos, não está somente nisso. A beleza da igreja é quando nós começarmos a entender que precisamos derrubar as paredes, para que o mundo veja o que nós vivemos e sejam atraídos, não pela eloquência de quem está com o microfone, não pela beleza de quem está na plataforma, mas pelo fluir do Espírito, que é cativante, que atrai, que convence, que liberta, que transforma. O Evangelho não muda ninguém, o Evangelho transforma a natureza. Então, é o dia que promovemos esse evento. E tem um vídeo que eu queria passar, se o pessoal tiver ok, pode soltar o vídeo, você vai ver isso mais na prática. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Então nesse dia a gente traz um impacto para a comunidade, crendo em uma transformação social e cultural. Essa é a experiência que a gente tenta trazer para a própria comunidade. Lord, you're my desire. I just want to touch you. Oh, embrace you. I just want to know you and feel what you're like. Everything
Senhor, nós agora viemos te pedir que o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor possa fazer com que pessoas venham ser ajudadas, pessoas vão ser transformadas, inclui-as naquela onda de poder maravilhosa que o Senhor nos dá, Senhor. Enche-as com teu fogo, faça com que transborde o teu amor. Senhor, estamos aqui diante de ti como meros pecadores, temos uma raiz pecadora, mas sabemos que pela cruz nós fomos reconciliados. I just wanna touch you, oh, yes. Oh, embrace you. I just wanna know you and feel what you're like. 'Cause everything you are is all Yeshua é o seu nome. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Messias, a pedra angular, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o único que foi achado digno de abrir o livro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa mobilização, você pode nos encontrar no Instagram, tanto Manifestação dos Filhos ou meu Instagram. Eu acredito que não vai ter dois Gilberlan no Instagram, amém? Gilberlan só tem um, Gilberlan Pereira. Você lá pode estar acompanhando as nossas próximas mobilizações, como você pode se envolver com isso, orando, semeando de alguma forma. E para a gente é sempre especial poder receber você lá. Alguns amigos de Campinas estiveram lá com a gente, servindo. E no ano passado nós recebemos alguns amigos que foram com um ônibus de uma igreja, parceiros nossos de Taubaté. Chegaram lá com um ônibus com 56 pessoas. Diga comigo, 56 pessoas. Uma das 56 pessoas era a irmã Cláudia. Diga comigo, irmã Cláudia. Irmã Cláudia é cega dos dois olhos porque ela tem diabetes. A irmã Cláudia chegou lá sobre uma cadeira de rodas. Sabe o que a irmã Cláudia estava fazendo na maré? Sobre uma cadeira de rodas e sem enxergar nada. Evangelizando. Dizendo que Jesus é bom. Como o irmão que ministrou a oferta. Dizendo que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. A filha dela agarrava a mão de alguém, entregava para a irmã Cláudia começava a dizer: Jesus tem poder de mudar a realidade, não só da sua vida, mas transformar o curso da sua eternidade. Olha para quem está perto de você e diga: quem quer dá um jeito. E quem não quer tem uma bela desculpa para dar. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Lá atrás, tem alguns materiais que nós trouxemos que nos ajudam a realizar essa mobilização. Como eu disse, tudo é voluntário, mas tem custos. Então eu vou apresentar o meu primeiro livro, Devoção, a razão da nossa existência. Se você deseja crescer na sua vida com Deus, se você tem dificuldade de desenvolver um devocional, um relacionamento diário com Deus, Devoção é um livro que vai equipar você, vai te dar ferramentas para que você cresça no seu relacionamento de intimidade com a presença de Deus. E o meu novo livro que eu lancei agora em setembro, Deus sempre nos encontra. Deus sempre nos encontra. Irmãos, quantos foram encontrados pelo amor de Deus aqui? Não importa o quão profundo você tenha ido numa vida de pecados, irmãos, a graça de Deus sempre vai criar meios de encontrar você para restaurar você. Quem foi achado pelo nosso Deus? Diga um amém aí. Esse livro, irmãos, vai abençoar demais a sua vida. E eu queria que você pudesse, leve de presente para alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor.
ou alguém que ainda não conhece o Evangelho, e eu acredito que Deus vai pegar essa pessoa também. Além dos 2 livros, tem lá camisa também, tem acessórios femininos, tem alguns materiais ali no final. Você pode adquirir qualquer um desses materiais e você vai estar nos ajudando a prosseguir com essa missão. Você pode dizer um amém mais uma vez, por favor? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga eu. Glória. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, por gentileza. Segunda Coríntios capítulo 5, quem achou, diga eu. Versículo de número 21 diz assim, olhando na versão NAA, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, nós estamos expostos diante dela. Cremos no poder inerrante da sua palavra e no poder que há na palavra, poder de libertar, de curar, de restaurar. E nós clamamos pela revelação que o Senhor tem preparado para essa manhã. Nos dê entendimento, nos dê clareza, nos dê revelação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21, enfatiza que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E eu vou ser um pouco redundante nessa fala. Aquele que não conheceu o pecado. Paulo está tratando esse assunto, ele discorre desde o versículo de número 18, dizendo que Deus esteve reconciliando o mundo através de Cristo. Cristo é o elo da reconciliação. Cristo, Paulo apresenta como mediador entre Deus e os homens. Paulo apresenta sendo aquele que vai derrubar os muros de inimizade que nós carregávamos anteriormente pelo fato registrado na triste queda de Adão em Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 3, verso do 1 ao 7, que a serpente começa a conversar com a mulher dizendo: como foi mesmo que Deus disse? A mulher disse: olha, Deus disse que podemos comer livremente de tudo que tem no jardim, exceto da árvore que está lá no meio, dela não podemos comer. A serpente disse: mas na verdade não é muito bem assim não o que Deus disse. Na verdade Deus não quer que você coma, porque no dia em que você provar desse fruto, você vai ser semelhante a Deus, sendo conhecedor do bem e do mal. A mulher então olha para aquela árvore, começa a cobiçar aquela árvore, a árvore que sempre esteve lá, e ela nunca sentiu desejo, nunca sentiu apetite, nunca sentiu o desejo de cobiçar aquilo que sempre esteve lá, mas depois de dar ouvidos à serpente, ela começou a desejar o que ela não tinha desejo. Lembra? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons. Por isso, precisamos nos atentar, porque o texto diz, lá em Gênesis 3, do 1 ao 7, a Bíblia vai dizer que a serpente disse: não, Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai se tornar semelhante a Deus. Eu pergunto à igreja e você me responde, por favor, me responda com entusiasmo. Eles precisavam provar do fruto proibido para se tornar semelhantes a Deus, sim ou não? Lembra de Gênesis 1, 26? Façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa... Irmãos, mais do que nunca, precisamos ser amantes da palavra de Deus. Mais do que nunca, precisamos nos tornar crentes como os crentes de Bereia, que enquanto alguém falava, nós conferíamos.
Nós precisamos nos atentar. Estamos em uma época intitulada pela Bíblia como os dias do fim. E em dias do fim haverão muitas vozes falando em nome de Deus aquilo que Deus nunca disse. A mulher dá ouvido à serpente, prova do fruto, leva para o seu marido, ele prova também. Eles caem, você conhece a história. Verso do 8 ao 10, viração do dia. Deus vem ter aquele encontro com o homem para o Adão provar da gloriosa presença de Deus. Irmãos, isso aqui é lindo pensar, porque Adão era pleno em Deus. Adão não tinha outra fonte de satisfação. Adão não tinha outra fonte de contentamento a não ser a presença de Deus. Então pensa comigo, Adão está em crise por alguma coisa. Adão está com dúvidas sobre alguma coisa. As crises de Adão, ou a solução para Adão, não era pesquisar no chat GPT. Não era ir para IA, não era se recorrer a uma biblioteca riquíssima em conteúdo. A fonte de satisfação de Adão estava na viração do dia. O momento onde ele iria parar suas atividades, entrar para o lugar do relacionamento, o lugar da plenitude de comunhão, de satisfação, de contentamento. E quando Deus chegava, as crises acabavam. O vazio não tinha, porque ele era um com Deus e ele provava da plenitude da presença de Deus, a presença manifesta de Deus, a presença gloriosa de Deus. Adão não recorria a nenhum outro tipo de fonte a não ser a fonte inesgotável de toda a sabedoria, que é o nosso Deus. Porém, verso 9 é a base do livro Deus Sempre Nos Encontra. Verso de número 9, Deus diz: aonde você está? Porque aonde você está? Porque aquele encontro, irmãos, era desde sempre. E é triste saber que o pecado de Gênesis 3 fez com que o homem se ausentasse do lugar do encontro, se ausentasse do lugar da comunhão. Olha para quem está perto de você e diga: Adão pecou. E diga, e mesmo depois de Adão ter pecado, diga, Deus não se ausentou do lugar do encontro. Não foi Deus que abandonou o homem, foi o homem que fugiu de Deus. Deus foi ao lugar do encontro e disse: ô Adão, aonde você está? Adão estava escondido atrás da árvore e diz: ô Deus, eu me escondi. Por que você se escondeu? Eu me escondi, Deus, porque eu provei do... Eu estou nu. Eu estou nu. Eu pergunto, alguém sabe a grife que Adão usava antes da queda? Não sabe? Não sabe a marca que Adão usava antes do pecado? Preste atenção, irmãos. Adão só se sente nu quando ele sai do ambiente de Deus. A primeira vez que alguém sentiu falta de alguma coisa não foi quando a conta estava esvaziando. Não foi quando uma porta de emprego se fechou ou quando o bolso não tinha nada. A primeira vez que alguém sentiu falta de alguma coisa foi quando saiu do lugar da presença. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não significa que não vai faltar. Uma coisa é faltar, a uma coisa é eu sentir falta do que está faltando, por estar pleno no meu Senhor. O privilégio de estarmos com Deus é maior do que as adversidades da vida. Verso de número 15, aparece o proto-evangelho: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente.
Ali começam-se as sentenças, verso de número 23 diz que Deus lança o homem fora do jardim, e a palavra lançou no hebraico é a mesma palavra para Deuteronômio capítulo 24, verso de número 1, que é a mesma palavra para divórcio. Na queda de Adão no Éden, ele perdeu a aliança. Diga comigo, perdeu a aliança. E diga, e sem aliança não tem como ter intimidade. Dali em diante, verso 23 é lançado fora. Verso 24, a Bíblia diz que o caminho que dava acesso à árvore da vida foi interditado. Agora tem serafins com espadas de fogo desembainhada, protegendo o caminho que dava acesso à árvore da vida. Por que ele interdita o caminho? Porque enquanto o homem provou da árvore que estava no meio do jardim, teve esse problema todo, a queda, o pecado entrou no mundo, terrível, mas o pior seria se provasse da árvore da vida. Porque se ele provasse da árvore da vida, ele seria eternamente aquilo que ele era naquele momento. Ou seja, não haveria plano de redenção para te trazer de volta para o plano original. Quem está comigo, diga amém. Louvado seja Deus, que a história não termina assim. No meio do caos, verso 15, há uma palavra de esperança da semente da mulher. O que Deus estava dizendo era, em algum momento da história, eu vou levantar o remidor, eu vou levantar um redentor, eu vou levantar alguém que vai trazer vocês de volta para o plano original. Em Gênesis 3:23 é como se o homem saísse de casa e se perdesse, sem conseguir encontrar o caminho de volta para casa. Eu amo Isaías capítulo 7, verso 14, diz que haveria um sinal. Que sinal seria esse, Isaías? Isaías diz que o sinal seria que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. O seu nome seria Emanuel, Deus com... Glória a Deus, que o anjo visita a irmã Maria. A irmã Maria diz sim para o plano de Deus. Ela é cheia do Espírito Santo, ela concebe pelo Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas, o menino nasceu. E o governo está sobre os seus ombros. O seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino aos 12 anos, os pais se perdem dele, está dentro do tempo, já entendeu quem ele é. Quando os pais encontram, ele diz, vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? O menino agora tem 30 anos, é um homem, aparece na beira do Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João o Batista. Ele é descido nas águas. Quando sai das águas, os céus se abrem, uma voz linda invade o cenário dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Dali em diante começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqueles que viviam à sombra da morte, a luz raiou. Os que estavam vivendo na escuridão, numa vida de trevas, viveu um encontro glorioso com o majestoso Salvador. Jesus então começa a trilhar os seus 3 anos e meio de ministério, curando, libertando, ressuscitando. E há quem pense que o ápice do ministério de Jesus foi andar sobre as águas. Talvez outros podem dizer que o ápice do ministério de Jesus foi pegar 5 pães e 2 peixes e fazer a multiplicação para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Há quem pense que, na verdade, o auge do ministério de Jesus foi gritar para um morto chamado Lázaro, depois de 4 dias, em estado de putrefação, e Jesus gritou, Lázaro, para fora. Mas posso ser realista? O ápice do ministério de Jesus não foi nenhum desses afazeres. Isso foi o que aconteceu no meio do caminho. O ápice do ministério de Jesus foi que ele assumiu a dívida que era aquele que não conheceu, se fez pecado por nós. Jesus toma a cruz
para resolver um problema do primeiro Adão. Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 15 de o último Adão, porque o primeiro Adão falhou no jardim. O primeiro Adão caiu no Éden. O primeiro Adão trouxe pecado para o mundo. Romanos capítulo 5 diz que um só pecou e todos passaram a pecar pelo pecado de Adão. Irmãos, esse desejo pela inclinação que temos pelo pecado é uma herança deixada por Adão. Por isso que temos prazer pelo que é proibido. Adão deixou isso de herança, mas Jesus está resolvendo um problema para você. Diga para mim. Jesus é levado à cruz, e quando Jesus é levado à cruz, a Bíblia diz que do meio-dia, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face do abismo, sobre a face da terra. Irmãos, por favor, diga, você que é bom de Bíblia para mim, quem era que dizia ser a luz do mundo? Oi? Jesus. Mas quando ele assume a dívida que era sua, que era minha, a luz se apaga. Por que se apaga? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isaías capítulo 59, verso de número 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso. Nós sabemos, irmãos, que o pecado é a única coisa capaz de te separar da comunhão com Deus, sim ou não? Quando Jesus assume a cruz, o pecado de toda a humanidade cai sobre. Sabe o que significa, irmãos, o pecado de toda a humanidade? Significa o pecado de Gênesis 3 e o pecado que vão estar cometendo no dia em que ele voltará para se casar com a sua noiva. Ele assumiu a dívida não de alguns, mas de todos. Quem aqui se converteu ao longo da vida? Diga aleluia. Em algum momento da sua trajetória você já escorregou, você já caiu, tropeçou, sim ou não? E mesmo tendo uma natureza adâmica, pecadora, quando você tem uma vida, começa a construir uma história com o Espírito Santo, quando você cai, irmão, seja realista, dói, não dói? Dói ou não dói? Mas nós temos a natureza pecadora, ela ama isso, mas o senso de pertencimento a uma nova família gera em nós a dor de ter traído quem morreu por nós, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora preste atenção. Se desde criança nós vivemos uma vida de pecado, e agora que estamos lutando contra o pecado, vivendo uma vida com Deus, sentimos a dor do pecado quando pecamos, será que você pode olhar para o homem que está sendo crucificado na cruz do meio? Esse homem nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Paulo enfatiza: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por. O que isso significa? Você me permite te escandalizar? Amém? Quando Jesus assume a cruz, Jesus está se identificando com você. Por isso que eu amo pensar que Jesus viveu o ministério da identificação. O que é o ministério da identificação? É se tornar semelhante a alguém para trazer salvação para esse alguém. Quem sempre se escandalizou com a mensagem da identificação eram os religiosos. Eles diziam, se esse aí fosse o Cristo, não estaria sentado no meio de pecadores, de publicanos, prostitutas. Esse aí é beberrão, ele é amigo de pecadores. Os religiosos sempre vão ter problema no que diz respeito a ver você em outros ambientes. Está vendo esse lustre bonito? Essa luminária? Ela só tem sentido se ela estiver em um alto lugar para clarear a escuridão. Sim ou não? Sim ou não? Não faz sentido ser luz e viver debaixo da mesa. Você não vê alguém acendendo uma vela, um candeeiro, uma luminária, uma lâmpada e botando em um lugar baixo, porque baixo não ilumina todo o ambiente, mas precisa ser colocado em um alto
lugar, em um lugar onde todos consigam te ver. Irmão, se você for lá na Maré, talvez você se escandalize por alguns lugares que você vai me ver parado. Talvez até sentado em algumas rodas, em algumas mesas. Talvez você possa dizer, mas lá em Salmos número 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não, querido, eu até posso estar sentado na roda com alguns escarnecedores, mas eu não estou lá para escarnecer, eu estou lá para esclarecer. Eu ainda acredito no poder da palavra de Deus. Foi essa palavra que me arrancou da vida que eu vivia. Foi essa palavra que trouxe sentido para a minha vida. Foi essa palavra que mortificou a velha natureza e trouxe de volta uma nova realidade existente dentro de mim. Eu ainda acredito no Evangelho e ele ainda é poder de Deus para a salvação. Agora, aplauda Jesus se você sente desejo no seu coração. Eu estou falando de Bíblia, amém, irmãos? Mas deixa eu escandalizar você no bom sentido da palavra. Quando Jesus assume a cruz, Jesus está se identificando com a dívida de todos, para que a dívida fosse paga. Então preste atenção, se nós temos a natureza pecadora, adâmica, desde sempre, e essa natureza, ela é gritante dentro de nós, e essa natureza nos levou inúmeras vezes a vivermos uma vida na prática do pecado, e quando pecamos sentimos a dor de ter pecado, e se um dia você parar de sentir essa dor, o nome disso é iniquidade. Cuidado. Esse homem que está na cruz do meio, ele nunca mentiu, mas todas as mentiras da história vieram sobre ele. Ele nunca chegou em casa, deu um beijo na esposa após ter passado a tarde ou a noite dentro de um hotel com uma amante. Ele nunca fez isso. Mas na cruz ele se tornou prostituto por você. Ele se tornou viciado em cocaína, viciado em crack. Ele se tornou noiado por causa de você. Ele se tornou traficante, ele se tornou alcoólatra, ele se tornou assassino, ele se tornou alguém que abusou sexualmente de crianças ou de qualquer outra pessoa com qualquer outra idade. Ele praticou isso? Não! Mas aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós. Nós, como igreja, precisamos sair de uma bolha gospel, aonde a gente acha que devemos ter o direito de escolher quem merece ou não ser salvo. Ô Jonas, vai para Nínive pregar arrependimento e misericórdia. Jonas falou, para eles? Ou não? Por que não? Porque para mim, Deus, só um conselho, eles não merecem não. E quem morreu foi você para salvar eles? É você que tem a chave do céu e você que determina quem tem poder de entrar ou não. Amigos, se o céu fosse, se a entrada para o céu fosse por mérito, sabe aonde nós deveríamos estar agora? Porque é o que nós merecemos: inferno, condenação eterna. Por isso que toda vez que o inferno tenta gritar dizendo, você não merece, eu digo, é verdade. E é por não merecer que eu mereço. E o nome disso é graça de Deus. Eu não mereço, e é por não merecer que eu dependo da cruz de Cristo para me salvar. Eu fui comprado pelo sangue, redimido pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue, justificado pelo sangue, comprado pelo sangue. Jesus está sendo crucificado, se tornou semelhante a você. Será que você consegue imaginar o seu Cristo? Usando aqueles negocinhos que você usou? Ele nunca fez isso. Mas na mente dele, todo o pecado afeta ele numa proporção. Lembra de Romanos 3:23? Todos pecaram. Lembra de Isaías 59:2? As iniquidades fazem separação. Quando o pecado dá meio-dia, 3 horas da tarde, cai sobre a vida do nosso Senhor, a luz se apagou.
o nosso Senhor Jesus olha para Deus Pai. Quem lembra do que está escrito lá? Deus meu, porque você... Em outras versões, porque você me abandona. Por que abandona? Porque Deus não pode ir contra a palavra. Quem praticou o pecado, a comunhão está rompida. Jesus praticou pecado, mas quando o filho olha para o pai, a ligação foi interrompida. Por isso o sofrimento do Getsêmani. Ou você acha que ele sofre gotas de sangue e pensa por 3 vezes em desistir da cruz? Você acha mesmo que o medo dele era os cravos? A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido imolado, preparado para o sacrifício antes da fundação do mundo. O Jesus não suou gotas de sangue com medo de pregos, irmãos. Claro que aquilo doeu, não estou desmerecendo isso, por favor. Mas o que era mais terrível para Jesus, porque seria a primeira vez na história da eternidade que o filho perderia a comunhão com o Pai. Porque o fio que ligava o homem a Deus foi rompido. Mas não foi rompido em cima, foi rompido em... E já que o fio arrebentou embaixo, João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez e habitou entre, cheio de graça e de verdade. Já que nós saímos de casa em Gênesis 3 e não encontraríamos o caminho de volta para casa, olha para quem está perto de você, segure na mão dessa pessoa, diga para ele: nós estávamos perdidos. Como diz aquela canção, vagando o mundo afora. Mas já que nós não conseguiríamos voltar para casa, diga isso para alguém: nós não conseguiríamos voltar para casa. Diga para ele: mas a casa veio ao nosso encontro. Diga para ele: assim como eu estou segurando as suas mãos, Jesus segurou as suas mãos. E se sozinho você não conseguiria voltar para casa, o Filho de Deus desceu para te achar, para te encontrar. Sozinho você não tem poder de vencer a tentação, de vencer o pecado. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém aí. Jesus então está na cruz, ele perde a comunhão com o Pai para devolver você de volta. Por isso que ele é o elo da reconciliação. Mas a boa notícia não é a cruz, a boa notícia é saber que o homem da cruz do meio, 3 dias depois, Maria Madalena vai ao sepulcro, a pedra estava removida. Entrando no sepulcro, o corpo dele não estava lá, tinha anjos lá dizendo: ô mulher, por que é que você procura dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Eu não sei se aqui em Campinas, na Farol, tem crente que ainda acredita nessas coisas, mas nesse exato momento tem um homem judeu de 33 anos de idade, assentado em um trono à direita de Deus Pai. E um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, nós seremos semelhantes a ele, porque ainda não somos o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Olharemos em seus olhos, que são como chamas de fogo, e ouviremos dos seus lábios dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Será que alguém celebra a salvação em Cristo Jesus aqui? Será que você pode dar um grito de glória a Deus? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Diga para alguém: Jesus está vivo. Diga: não, ele está vivão, 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 vivão. Ele está vivão. Jesus está vivo, preste atenção nisso. Jesus está vivo, e a morte de Cristo na cruz
traz algo poderoso, precioso, maravilhoso, irmão. Porque a obra de Cristo na cruz abre uma porta que foi fechada em Gênesis 3, 23. A porta do relacionamento foi fechada. O homem foi expulso. O caminho foi interditado. Mas a obra de Cristo na cruz abriu a porta. Alguém pode dizer amém? Abriu a porta e nós podemos acessar essa porta. Qual é o bilhete, o ingresso para entrar? Arrependimento, novo nascimento. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, parte B, a Bíblia vai dizer que dia e noite Satanás nos acusa diante de Deus. É como se Satanás montasse um tribunal diante de Deus e nós somos os réus. Diga aleluia. Satanás me permita, se tem alguém aqui, eu não estou chamando você de Satanás, tá? Mas está na condição do promotor. Está com as provas nas mãos. Nós estamos no banco dos réus. Satanás está olhando para o justo juiz e dizendo: ô, Senhor, Vossa Excelência, pena máxima. Bate o martelinho santo aí. O Gil pecou. E está escrito em Romanos capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado é a... Hebreus 9, 27 diz que cabe o homem morrer uma vez, e depois disso segue-se o... Apocalipse capítulo 20, versos de número 12, diz que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Lá vão abrir-se os livros no plural, livro da vida, livro das obras, e cada um de nós seremos julgados segundo as coisas que estiverem escritas nesse livro. Olha para quem está perto de você e diga: ia dar ruim para nós. Mas a boa notícia de Deus aos homens não é juízo. O cenário é esse: estamos no banco dos réus. O justo juiz está vendo as provas. Eu não sei você, tá, querido? Mas eu sou réu, confesso. Tem mais alguém? Eu sou réu, confesso. As provas estão lá. O promotor está querendo pena máxima. Condena, bate o martelo. Joga ele para cá. As provas são cabíveis. Bate o martelo. Lembrando que as provas estão lá. O promotor quer pena máxima. O justo juiz não tem como corromper ele, porque o seu trono está firmado em justiça e equidade. Agora, está faltando alguém nessa história, não está não? Tem réu, tem juiz, tem promotor. Está faltando quem? 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Enquanto o promotor está dizendo pena máxima, alguém dá um tapa santo na mesa e grita: eu protesto, meritíssimo. É verdade, meu réu é confesso, as provas estão aí, mas eu também preciso dizer que tem algo na lei a favor do meu cliente. O que é que você tem ao favor do seu cliente? Também está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus, o seu Filho, tem poder de nos perdoar de todos os pecados. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Levante as suas mãos e comece a celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Deus, eu vou terminar. Agora, olha para quem está perto de você e diga: levaram a sua dívida. Você foi justificado. Diga para ele: o escrito de dívida foi rasgado. Alguém
se fez pecado por você. Irmãos, levante as suas mãos. Nós precisamos agradecer a Jesus por isso. Eu não sei você, mas eu ainda celebro a mensagem da cruz. Eu ainda celebro a vida de um homem que abriu mão da sua glória, se tornou como um servo, se humilhou em ser como um de nós, irmãos, para nos promover à eternidade com Ele para sempre. Se você puder, diga um glória a Deus, um aleluia, expresse o seu amor, o seu sentimento, as suas afeições, os seus sentimentos de gratidão a Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu termino dizendo: para vivermos a totalidade desse plano, de voltarmos ao projeto ou plano original, porque Jesus morreu para nos reconciliar. Reconciliação do grego apokatalassin. Apokatalassin significa tornar da inimizade para a amizade. Eu gosto da definição de Verne de Burr, que diz que reconciliação significa pegar algo e colocar no seu devido lugar. É como se saíssemos do Éden. Jesus, então, quando cumpre a obra na cruz, Ele nos pegasse e nos levasse de volta para o nosso lugar de origem. E qual é o lugar de origem? Diga comigo: a presença de Deus. A presença de Deus. Agora, existe um bilhete, um ingresso para acessar essa totalidade. O que? Se arrepender. Provérbios capítulo 28, versos 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Apocalipse 22, 14 vai dizer: bem-aventurados os santos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 5, versículo de número 20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que isso significa? A saída para a condenação eterna se chama Jesus. Eu queria ler um texto com você e nós iremos terminar. Se puder projetar para a gente aqui, João capítulo 20, a partir do versículo de número 12, nós leremos e iremos orar pelo final. Eu queria convidar você a fazer essa leitura comigo, por favor, no 3, amém, irmãos? 1, 2, 3. E viu... Vamos até o 15. Os anjos perguntaram: mulher, onde o puseram? Depois de dizer isso, ela viu quem, irmãos? Mas não o reconheceu. Verso 15. Então Jesus perguntou: mulher, pode deixar esse versículo aqui, por favor. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus deu uma responsabilidade para Adão: cultivar e guardar o jardim. Amém, irmãos? Quem cuida de um jardim é o que mesmo? É o que mesmo? O jardineiro foi expulso do jardim quando cometeu o pecado em Gênesis 3, 23, sim ou não? Mas é interessante que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que viu ele, olhou para ele, viu ele parecido com... A porta que foi fechada em Gênesis 3 era a porta que dava acesso a um lugar. Diga comigo: o lugar da presença, o lugar de origem, o lugar do relacionamento. Quando o homem comete pecado, ele é expulso desse lugar
Será que é coincidência que quando Jesus ressuscita, quem viu ele pela primeira vez, viu ele no aspecto de um jardineiro e ocasionalmente era em um ambiente... Eu vim dizer para você nessa manhã, que o jardineiro abriu a porta do jardim outra vez. E ele veio segurar em nossas mãos para nos levar de volta para o lugar da presença de Deus. O meu livro Devoção tem como capa uma porta entreaberta, justamente para dar essa ideia de que do lado de dentro da porta que está agora aberta, era o lugar onde Adão provava da plenitude de contentamento e satisfação na presença de Deus. Eu quero orar com você e dizer para nós levantarmos e orar que Jesus abriu a porta que estava fechada, o véu do templo se rasgou e nós hoje temos livre acesso à presença gloriosa de Deus. Eu queria convidar você a ficar do jeito que você achar melhor. No seu lugar, vir à frente, em pé, de joelhos, sentado. Se você conseguir, pendurado no lustre, se quiser. Eu só queria que você pudesse hoje voltar ao lugar da intimidade. Eu dei essa volta toda somente para dizer que Jesus morreu na cruz para trazer você de volta para Deus. Jesus morreu na cruz para te devolver para Deus, porque Deus anseia o relacionamento com você. Mais do que 2 reuniões na semana, Ele deseja encontros diários com você. Ele deseja encontros gloriosos com você. Ele deseja ver a sua Bíblia novamente marcada com pingos de lágrimas, de anseio, de saudades da presença. Que o seu coração volte a andar aquecido pelo fogo do Espírito, e que os seus olhos voltem a andar carregado de lágrimas, não por problema ou por adversidades, mas por anseio pelo retorno do nosso Salvador, desespero pela presença, desejo de viver uma vida ainda mais intensa, ainda mais constante, desejo de conhecer ainda mais profundo as profundezas do coração do amado Jesus. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que você fizesse a sua oração enquanto o ministério de louvor vai puxar uma canção, vai nos conduzir em adoração. Você vai entrar por esse jardim novamente. Você vai começar a se relacionar com Deus. Você vai buscar a presença de Deus. Meus amigos, lá em Hebreus capítulo de número 4, verso 16, diz que devemos entrar com confiança diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia. Não é confiando nas suas obras, nos seus atos religiosos, é confiando naquele que venceu por mim, naquele que venceu por você. Feche seus olhos, levante a sua voz, vamos.